Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, a essa casa de amor. Hoje falaremos sobre um tema importante para a nossa evolução. Eu vou convidar todos, então, primeiro, para a gente poder fazer a nossa prece de abertura. Então, pedimos ao Senhor, ao Pai amoroso e bom, para que nos auxilie, para que nos derrame as bênçãos do amor, da caridade, da paciência, que somos merecedores, para que possamos, então, assim, cada vez mais, no rumo da espiritualidade, percorrer o caminho do Cristo, o seu exemplo de amor e abnegação, rumando, então, a perfeição moral, que é o que tanto Ele nos deixou. E assim, amparados por essa espiritualidade amiga, pelos mentores espirituais dessa casa, pedimos a permissão para iniciar a nossa palestra da tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde, então, de novo, meus amigos. O tema que foi proposto para a nossa área de explanação doutrinária são os vícios em família, né? Sabemos o quanto é complicado essa temática, porque vivemos isso às vezes diariamente, sem saber. E quando eu falo vícios em família, eu não falo só do álcool e da droga. A gente sabe que existem vícios às vezes morais, né, que nos levam à derrocada tanto quanto esses outros vícios que a gente geralmente costuma estar mais presente, né? A vaidade, o orgulho, o egoísmo. Essa nova onda que a gente tem vivido e principalmente se intensificou com a pandemia, que é a questão da tecnologia. A gente tem visto o abandono afetivo dentro de casa, né? O abandono afetivo pelos próprios pais, em decorrência de se socorrer de uma tecnologia que deveria nos ajudar e nos aproximar, e às vezes está nos separando. A gente não percebe o quanto o quanto a gente vive isso no dia a dia, o quanto a gente presencia isso no dia a dia, porque ficou automático, né? Virou automático a gente pegar o celular, a gente está ali navegando na internet e a gente esquecer que a gente tem, às vezes, uma família. É da natureza humana isso. Então, a gente acaba não percebendo. Então, não são só os vícios físicos que a gente consegue enxergar, né? Com o levantar do copo, com a questão das drogas. Mas os vícios invisíveis, que a gente, às vezes, não consegue perceber o quanto isso afasta e o quanto isso desarmoniza os lares. Então, qualquer tipo de vício, o excesso, ele em todos os patamares, ele é prejudicial. E o excesso de qualquer coisa pode ser encarada como vício quando você se torna refém daquilo. Você não consegue mais viver sem aquilo ali. E aí você se afasta da sua família. Se afasta dos amigos, se enclausura dentro de casa, porque é mais fácil. E aí a gente está vivendo as consequências, né, de uma maravilha tecnológica que conseguiu nos aproximar, porque passamos 2 anos dentro de casa sem poder praticamente confraternizar, né, em função da pandemia, mas nós conseguimos, através de um celular, ver a família. Ver a mãe, ver o pai, ver os irmãos que estavam afastados em outras cidades. A gente conseguiu fazer aulas, né, exposições através do celular e dar continuidade a essa parte que também é importante de alimento, né, intelectual. Mas, se não bem utilizada, nos traz um prejuízo muito grande. Porque vocês podem perceber, né, a maioria dos jovens hoje não se comunicam falando olho no olho, né? É mais fácil eu teclar, é mais fácil eu estou no quarto, mando uma mensagem para o meu filho que está no outro quarto e me comunico assim. Então a aproximação das pessoas também se tornou uma questão complicada
diante dessa novidade tecnológica que foi instaurada praticamente mundialmente. Tanto que as pessoas que estavam sem condições de ter uma internet ou não tinham possibilidades de ter um aparelho perto, praticamente ficou à parte durante todo esse tempo, né? Nós vimos campanhas, inclusive, para levar a internet, a comunicação nesses lugares mais remotos, para que as pessoas para que os alunos pudessem dar continuidade nos estudos. Então, por um lado, maravilhoso, porque aproximou as pessoas, e por outro lado, perigoso, porque nos traz aí a questão do excesso do uso, da falta de controle do que está sendo usado. E isso começa dentro do lar. Isso começa com a gente, com os exemplos. Nós precisamos ter os olhos sempre atentos, porque viemos com uma missão como pais, como tios, como professores, como educadores, em todas as áreas. Não se sintam menos responsáveis aqueles que não tiveram filhos nessa encarnação, porque vocês têm um outro papel. Às vezes o papel de ensinar através de outras formas, de dar o exemplo por outras formas, de outras maneiras. Então são tão responsáveis quanto aqueles que tiveram a missão de vir como pais, que receberam a incumbência divina de poder informar uma família. Então somos todos responsáveis da mesma forma. Essa desordem, ela vem, né, nos trazendo inúmeros vícios morais. As famílias afastadas de várias formas. Principalmente pela questão da intolerância. Intolerância diversas. Intolerâncias religiosas, inclusive políticas. A gente tem visto as pessoas brigarem em família porque divergem de pensamento. Enquanto o Espiritismo nos prega o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de escolher o caminho. E o dever de respeitar a opinião do amigo, do irmão, do colega de trabalho, do filho, do pai, da mãe. E tá tudo bem, porque cada um vai trilhar o seu caminho. Cada um vai fazer a sua história pelas escolhas que faz. Então, precisamos cada vez mais nos utilizar do Evangelho, desse livro e dessa doutrina deixada, né, codificada por Allan Kardec, deixada por Jesus, para que a gente possa fazer uso todos os dias. Me desarmonizei, vou lá no Evangelho, abro a página e a gente costuma dizer, aquilo ali caiu para mim, hoje foi para mim. Sempre é. Porque todo dia nós precisamos renovar as nossas vontades, renovar a nossa fé, renovar o nosso amor e a nossa paciência, porque estamos aqui, muitos em missão, mas muitos e a maioria talvez em expiação, em provas. Estamos passando por provas. A Terra, originalmente, é um planeta de provas e expiações. Estamos rumando à regeneração, mas viemos da expiação. Então, somos espíritos encarnados, né? Hoje em corpo físico aqui, que precisamos aprender alguma coisa, todos os dias. Erramos? Com certeza. Mas o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo é quando a gente consegue enxergar o erro e tentar não repetir. Tentar não cometer novamente. Porque o Evangelho nos diz, sede perfeitos. Mas ele também nos diz, reconhece-se o bom espírita, não pela sua perfeição, mas pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Então, perfeição, não chegaremos, né? Talvez uns antes, um pouco antes que os outros, mas o nosso modelo e guia, que foi Jesus, a gente tenta chegar só um pouquinho mais perto do que ele nos deixou. Cada dia um pouquinho.
porque a gente pensa, nossa, mas fiz tão pouco hoje, ou é tão pouco que eu faço, às vezes é só um, mas esse pouco, essa migalha que vocês acham que vocês fizeram aqui na Terra hoje, ela é um salto na evolução espiritual de vocês que a gente não tem noção. Que a gente só vai perceber quando retornar à pátria espiritual e a gente vê que a gente deixou o nosso caderninho lá de coisas a fazer um pouquinho menor, a nossa lista se tornou um pouco menor. Desde que a gente não aumente essa nossa lista, esses nossos débitos, eu tenho a plena certeza, a gente tem a plena certeza de que já fez muito mais do que aquelas pessoas que realmente não se esforçaram, não saíram do lugar. A perfeição, ela vem com o fazer, com a repetição. Hoje eu tive menos paciência, amanhã eu vou ter um pouquinho mais. Hoje eu tive menos tolerância, amanhã eu vou ter um pouquinho mais. E cada dia eu vou aumentando um pouco mais. E o exemplo em família e os vícios em família, eles se instauram justamente quando a gente baixa a guarda e a gente se sente impotente. Ninguém erra porque quer. Ninguém é mau pai porque resolveu ser um mau pai ou uma mãe ruim. Nós erramos às vezes tentando acertar, na maioria das vezes. E isso é o importante. A gente saber chegar e reconhecer onde errou. Na grande maioria aqui, de décadas de reuniões familiares e de educação familiar diferente. A maioria não tinha diálogo com os pais. E não porque os pais não queriam, porque não era oportunizado e não foi oportunizado para eles também esse diálogo. Então ninguém dá o que não recebeu. Era automático. Nós vínhamos de uma família onde pouco diálogo se havia, porque não se tinha o entendimento que se tem hoje. Então, utilizamos hoje dessa parte, dessa ferramenta maravilhosa que é o diálogo. A gente tem que aprender a falar o que incomoda. E, inclusive, com os nossos filhos e com os nossos pais. Costuma-se dizer, né? Mas ele já está tão velhinho, não vai aprender. Não aprendeu até agora, não vai aprender. Aprende. Aprende pelo exemplo. E, às vezes não muda contigo, mas ele nunca mudou, não muda. Não muda porque tu não mudou. Tu também não mudou a forma como tu age. Tu também não oportunizou que ele faça diferente. Porque tu sempre continuou cobrando da mesma forma. Então paramos então para pensar quando a gente diz que o pai e a mãe é teimoso. Não aprende, não adianta. Já falei. Nós queremos impor a nossa vontade. Nós queremos que ele faça como nós fazemos. E assim fazemos com os nossos filhos. É mais fácil com os filhos, porque se a gente dá o bom exemplo, a gente não precisa nem falar, nem cobrar. Porque não adianta eu pregar uma coisa e fazer outra. Porque o que vai ensinar o meu filho dentro de casa é o exemplo. E o que vai ensinar o meu pai e a minha mãe a que eles sim têm alguma coisa a aprender é o meu exemplo. É a minha mudança. Não é impondo a eles. Não é dizendo uma coisa e fazendo outra. A mudança começa em nós. Nós devemos fazer essa mudança interior. Para que a gente possa trabalhar isso nos outros. Para que a gente possa levar o que o Evangelho nos diz, que é a perfeição moral, através do exemplo, através do amor. Se a gente não aprender a amar incondicionalmente o nosso irmão, e aí eu digo nosso irmão, e inclusive aquele desafeto, porque amar quem a gente gosta é fácil, né? Mas aquele que nos desafia, aquele filho intransigente, aquele pai teimoso, aquele irmão difícil de engolir, aquela cunhada, aquele cunhado, aquele sogro, aquela sogra. É difícil?
Viemos em famílias erradas? Não. Estamos no lugar errado? Não. Planejamos. Escolhemos. Não lembramos, mas escolhemos estar aqui, encarnados, no meio dessa família, no seio dessa família, para que possamos aparar as arestas que ficaram pendentes de outras encarnações. Somos espíritos imortais. Essa encarnação é parte da nossa evolução. É parte da nossa evolução. Buscamos hoje o prazer e a felicidade em coisas materiais e esquecemos, de que a verdadeira felicidade está dentro da gente. De que a verdadeira felicidade está naquela caridade que a gente faz sem a intenção de humilhar a outra pessoa que está precisando. É aquele olhar, é aquele sorriso que a gente recebe do irmão quando a gente consegue fazer alguma coisa boa, que às vezes para mim não vai fazer falta nenhuma, mas para aquele irmão que está precisando faz. É aquele olhar amoroso, é aquela escuta amorosa que a gente pensa, eu não consigo ajudar, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição para vir para a casa espírita para fazer um trabalho voluntário, eu não tenho como ir para uma ONG fazer um trabalho voluntário. E você não tem um amigo que precisa que você escute? Só escute. Estou aqui, pode falar. Isso é ser caridoso. Isso é se colocar à disposição. Isso é reestruturar. E eu não posso ouvir o meu filho? Eu não posso ouvir meu pai? Só ouvir? Às vezes precisamos só ouvir. Não precisamos falar. A escuta amorosa é às vezes o melhor remédio dentro da casa. Através dela, nós conseguimos enxergar aonde estão os nossos vícios. Onde eu deixei de fazer a tarefa a qual foi incumbida a mim. Onde eu estou pecando. No sentido de onde eu posso melhorar. A família é a melhor escola que se tem. É lá que nós treinamos para conviver em sociedade. É nas adversidades do lar que nós tiramos os melhores exemplos para ser melhor aqui fora. E os vícios nada mais são do que fugas, na maioria das vezes. Eu bebo porque eu esqueço. Eu saio da realidade. Eu me drogo porque eu consigo, na droga, buscar a satisfação que eu não encontro na vida. Porque a sociedade me impõe que o status social ele é mais importante do que a convivência em família. O eu acompanhar o meu amigo bebendo é mais importante do que ser chamado de fraco. O eu deixar o meu colega me levar para as drogas, porque senão eu não vou ser incluído no grupo. São fugas. São fugas emocionais. Eu preciso ter a certeza de que eu não estou errando quando eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Quando eu sei que o que eu estou fazendo está certo. Porque as leis morais e as leis de Deus, elas estão dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já viemos com isso. Os pais nos auxiliam e as famílias nos auxiliam no sentido de nos dar a direção. Mas nós já temos lá no nosso íntimo e sabemos o que é certo e o que é errado. Temos essa tarefa muito importante que é o ouvir e se analisar, para que a gente possa fazer dentro de casa diferente. Para que a gente possa começar dentro do lar. Porque é maravilhoso a gente poder ajudar uma pessoa estranha, uma pessoa na rua. Mas é infinitamente melhor a gente saber que a gente pode ajudar uma pessoa dentro do nosso lar. Um filho que está passando por problemas. Um filho que está passando por uma questão de vício. Temos a falsa ilusão de que
Estando dentro de casa, tá tudo certo. Não sai pra rua, como é que vai ter problema? Não sai de dentro de casa, tá sempre na frente do computador. Não precisamos mais sair pra rua para buscar as coisas, na verdade. Batem na porta e entregam. Eu sei o que meu filho está fazendo. Eu sei o que ele está vendo. Eu sei as influências que ele está tendo quando ele está assistindo ali. Está quietinho lá no quarto, graças a Deus, deixa lá. Dá um celular e deixa lá. Tem muita coisa para fazer. Essa foi a tarefa que eu me responsabilizei no plano espiritual. Educar. Mas está numa escola particular, está tudo bem. Me empenho para dar para ele o que eu não tive. O que você não teve? Bens materiais? Bens materiais ele consegue. Se não consegue hoje em casa, consegue depois quando sai. O que você vai deixar para o seu filho é toda a bagagem de leis e de princípios morais que ele precisa para a vida. A vida ensina. Se a família não ensina, a vida ensina. E às vezes de forma bem cruel. Sejamos pais, porque essa é a tarefa. Assumimos para a gente essa responsabilidade de harmonizar a nossa família. Vocês são infinitamente privilegiados, porque vocês estão aqui hoje, uma quinta-feira à tarde, para ouvir, para poder se reestruturar, se harmonizar e levar para dentro dos lares de vocês toda essa energia salutar que vocês estão recebendo aqui hoje. Então, que sejamos gratos por essa oportunidade. Mas é só eu que venho. O fulano não vem, a fulana não vem. Já é ótimo. Vocês já fazem diferença, vocês já são pontos de luz dentro de casa. Não faço o evangelho no lar porque faço sozinho, ninguém quer fazer comigo. Faça sozinho. Sozinho você não está nunca. A espiritualidade está sempre ali. Senta e faça sozinho. A gente começa a ver as mudanças a partir da mudança interna da gente. Quando a gente começa a reparar o que a gente faz. A diferença do filho te olhando e pensando, nossa, um tempo atrás teria explodido, teria me xingado, teria feito um monte de coisa. Hoje eu digo, causas e consequências. A gente vai e orienta. Livre-arbítrio. Posso impedir? Não. Se ele quiser fazer, vai fazer. Mas estou ali para apoiar. Estou ali para estar firme, sempre do lado. Sem cobrança no sentido de sem críticas destrutivas. Críticas servem para serem construtivas, para que a gente cresça. Críticas depreciativas, críticas que nos levam a comparações, não precisamos. O mundo já nos compara. O mundo já nos dá muitas comparações que a gente não gostaria. Estamos treinando e ensinando as crianças a competirem, a serem melhores. Estamos esquecendo de ensinar elas a amar, a estender a mão para o coleguinha quando ele cai, a fazer aquela caridade de emprestar um material quando ele não tem. Ah, eu tenho, eu não tenho, ele não tem, o problema é dele. Se eu emprestar o meu lápis para ele, o desenho dele vai sair mais bonito que o meu. Estou competindo. Estou ensinando ao meu filho a não ser caridoso. Estou ensinando ele que as coisas boas da vida são aquelas que a gente consegue aparentar para os outros. Porque a maioria do que é bom está aqui dentro. O outro não vê. Então, não divido. Não, tire notas boas. Seja melhor que o fulaninho. Fulaninho reprovou, que bom. Assim você vai se sair melhor do que eles. Estamos ensinando a competir e não a amar. E aí, a gente para pensar até quando isso vai nos servir. E para que isso vai servir no mundo de regeneração? Competição. Levamos para o plano espiritual alguma coisa daqui, material.
levamos só o que nós conseguimos de melhoramento moral e espiritual. É o que a gente leva. Até isso aqui fica. O corpo fica. Não levamos nada de volta. A não ser o que a gente aprendeu e o que a gente assimilou no caminho do bem. Então, que possamos todos os dias acordar de manhã e pensar: como é que hoje eu posso reestruturar melhor esse lar que está tão bagunçado, que está tão desfeito, que está tão vazio, que está tão separado? Mudando a minha atitude. Hoje eu levantei e cobrei, amanhã eu levanto, peço ajuda. Filho, tu pode me ajudar? Preciso da ajuda de vocês? Mãe, pai, por que vocês estão precisando de ajuda? É pelo exemplo que nós vamos mudar. É começando de dentro para fora. É não se cobrando de coisas que a gente não vai levar para o plano espiritual. Que a gente vai deixar aqui. Fazendo o melhor possível todos os dias. Então eu espero que a gente possa hoje sair daqui um pouquinho melhor. Nem que seja com um pouquinho só de ideia na cabeça para como fazer diferente. E que possamos voltar sempre com a intenção de que nós somos melhores a cada dia. Essa é a melhor reencarnação da gente. Aproveitamos então essa reencarnação para que a gente possa fazer diferente e voltar um pouco mais evoluídos. Que pelo menos a gente fique no planeta de regeneração. Né? Então, eu agradeço a presença de vocês e peço então para que nossos médiuns agora venham aplicar o passe, que vocês vão ser beneficiados por esses doadores aqui. E assim, na presença de Deus, certos de que nossa existência não termina aqui, que o nosso espírito é imortal e que retornaremos ao plano espiritual com a bagagem que levamos daqui moral, com o aperfeiçoamento que nós levamos daqui, na certeza de que Pai é o único, é bom, é justo e nos dá a oportunidade todos os dias de levantar e fazer diferente, de levantar e ser melhores. E que no seio da nossa família teremos toda a bagagem para que possamos a cada dia ser melhores para com os outros, na certeza de que o Cristo nos ampara dia a dia. E assim te pedimos, Mestre, toda a bênção e todo o amor da espiritualidade, para que possamos retornar aos nossos lares e aos nossos trabalhos, cheios de esperança, de amor e de confiança no futuro melhor. E que assim seja.